Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos começar o nosso culto virtual, clamando pela presença do Espírito Santo de Deus para nos revelar a sua palavra, as profundezas, que estão escondidas nas Escrituras Sagradas, mas reveladas para todos aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Amém? Muito bem, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1. Aqui trata do primeiro milagre de Jesus Cristo, que foi transformar água em vinho numa cerimônia de casamento, numa bodas, em Caná da Galileia. Vamos ler atentamente, porque nesse texto existem muitas revelações, profundas revelações de Deus para as nossas vidas, amém? E aí está assim, começa assim, João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma delas cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-na até em cima, não é? E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. O mestre-sala era o que se incumbia de organizar o evento, a boda. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom. Guarde bem isso. Primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Então coloca o vinho bom e depois o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho, né? O mestre Sala se admirou disso. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nela. Amém? Então eu vou começar a dizer o seguinte: era uma situação muito vexatória, era uma situação de uma vergonha extrema. O costume da época, o costume lá naquela região, naquela época, era celebrar-se o casamento ou a bodas, até uma semana. E a responsabilidade financeira para organizar esse evento cabia ao noivo. E se ele deixasse faltar algum dos elementos, por exemplo, o vinho, que era importante nessa ocasião, era um motivo de muita vergonha. E até, se você vê o costume da época, ele poderia até sofrer uma ação judicial pela falta do vinho por parte dos parentes da noiva. Tão sério era uma bodas, em relação ao compromisso, a demonstração de compromisso do noivo com a família da noiva. Muito bem. Importante notar aí que Jesus foi convidado para estar nesse lugar. E ali tinha, como um outro detalhe, 6 talhas de pedra. E cada uma cabia de 2 ou 3 almudes, que era uma medida de capacidade de líquido. Traduzindo isso só para nós termos uma ideia da dimensão, um almude equivale a de 30 a 40 litros. E sendo 6 talhas, nós estamos falando de aproximadamente 600 litros de água que estavam colocadas ali. Por que tanta água? Porque os judeus, normalmente eles se limpavam, se lavavam as mãos como um sinal de purificação. Então, como se a festa poderia se estender por um bom tempo, então havia necessidade de água. Amém? Mas o que isso pode significar, esse relato? Em primeiro lugar, Jesus ele se atenta para todas as nossas necessidades. Jesus sabe
que quando nós convidamos ele para entrar na nossa casa, né, em nossa casa, nossa vida, né, a Bíblia fala isso, nós estamos trazendo para a nossa vida aquele que realmente pode solucionar os nossos problemas, né? Mas será que o significado só foi o primeiro milagre, não é? Atender, socorrer um noivo em apuros, né? Socorrer um noivo numa situação difícil? Será que a obra de Jesus é o grande sinal, né, que João fala no final, que foi o sinal, o primeiro sinal, né, que é o princípio dos sinais? Será que só foi isso? Jesus, ele fez 8 sinais que provavam a glória de Deus, provavam quem ele era, né? Esse é o primeiro. Mas a Bíblia, ela é muito profunda e Deus, ele revela muitas coisas através de símbolos. E eu queria começar com você estudando, né, esses símbolos. O primeiro deles é que essas talhas, elas têm todo o segredo da grande obra que Jesus fez, né? Mas o que seriam essas talhas? A Bíblia fala que são talhas de pedra. Olha só, no versículo 6, estavam ali postas 6 talhas, né, de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Essas talhas, elas representam o nosso coração. Amém? Por quê? Porque no nosso coração, né, é onde estão os nossos pensamentos. A Bíblia chama a nossa mente de coração. Então ela se refere à nossa mente como coração. E o nosso coração, ele é duro como uma pedra. Eu queria te mostrar isso lendo Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Preste muita atenção nisso. A obra que Jesus faz, né, quando ele está numa casa, né, ou seja, na vida da pessoa. Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, né? E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Guarde bem isso. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os servireis, né? E observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos sereis por Senhor. Então, quando Deus fala do coração de pedra, ele fala de um coração que é um coração natural, humano, que não conhece a graça, o amor e a misericórdia de Deus, que age segundo os seus próprios impulsos, seus pensamentos, né? Aquilo que a pessoa entende como a sua vontade própria, né? E suas ideias, sua justiça própria, né, também. Mas Jesus, ele, aqui como está escrito, né, que Deus promete tirar esse coração de pedra e colocar um espírito, né? Então você vê que Jesus, ele transforma a água que as pessoas lavavam as mãos, né? Ou seja, uma água impura, um lugar, um coração que tinha pensamentos impuros, contaminados pelo mundo, né? Em um coração agradável a Deus. Deus, ele sempre se preocupou com quem nós andávamos, né? E o problema do que o mundo podia trazer para a nossa vida. Quando ele foi escrito o Salmo número 1, né? Primeiro salmo da Bíblia, que fala de prosperidade, ele começa com um conselho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem no ouvido, né, o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus, a Bíblia, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Muito bem. O que nós falamos é que quando aquelas talhas, elas estavam com aquela água e as pessoas lavavam as suas mãos, elas estavam
impuras, né? Então, o mundo, ele traz para nós pensamentos impuros, né? O que Jesus fala para que seja feito, né, uma vida nossa com sucesso, né, como fala esse salmo, para que a gente possa ter uma vida abundante. Jesus, quando ele fala para trazerem as talhas, ele faz uma observação, né? Olha só, e disse-lhe: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Então, primeira coisa, foi tirado aquela água suja, né? E foi enchida a talha até em cima. Então, os pensamentos nossos agora vão ser mudados. E o que Jesus fez? Ele transforma a água em vinho. O que representa o vinho? No Velho Testamento, o sangue, ele era aquilo que representava a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa era representada pelo sangue, né? Então, no sangue havia a vida, né? Quando Jesus transforma aquela água em vinho, né, existiu um significado muito grande. Ali estava sendo gerado no pensamento, no coração, a própria vida de Jesus Cristo, os próprios pensamentos. A mente de Cristo estava sendo transportada para um coração que antes tinha a impureza gerada pelo mundo e agora recebe pensamentos, a palavra de Deus, a purificação. Uma coisa que, antes de continuar, né, quando nós falamos em vinho, né, nós precisamos também explicar assim o que significava essa palavra vinho, né, no Velho Testamento. O vinho, ele era uma bebida, né, que era servida. E naquela ocasião não era uma bebida alcoólica, uma bebida fermentada. O vinho, ele era feito a partir de uma redução, né, por fervimento. Se fervia, né, as uvas, né, até reduzir um terço, né, do seu volume pela fervura. E isso fazia com que ela ficasse mais consistente, né, e mais doce. Então, um vinho, ele era, na verdade, uma bebida que o seu valor era pela sua doçura, né, pelo seu qualidade da uva, pelo seu encorpamento, né? Não era uma bebida alcoólica. Jesus não fez um milagre para trazer para uma festa uma bebida alcoólica, né? Porque isso é contrário aos mandamentos. A bebida alcoólica entorpece a mente. E se entorpece a mente de uma pessoa, ela tira a capacidade da pessoa fazer os julgamentos sensatos. E sem a sensatez, nós somos levados pelas emoções. E as emoções, né, nos levam a fazer as piores escolhas e escolher um mau caminho. Amém? Muito bem. Isso daí, eu estou falando isso, mas um historiador chamado Plínio, né, um historiador romano, ele escreveu uma obra chamada História Natural. E nessa obra, História Natural, ele fala do vinho bom. Você vê que quando o mestre Sala fala do vinho, ele fala assim: guardastes o vinho bom, né, para o final, o vinho bom, né? Por que vinho bom? O vinho bom, ele era um sinônimo, né, de qualidade. E esse historiador Plínio, ele fala que o vinho bom, ou seja, sapá era o nome que se dava, era um vinho que ele não era fermentado e era um vinho de boa qualidade, não é? E o vinho de má qualidade era aquele que era diluído em água, em que as uvas também não eram de boa procedência, não eram de boa safra. Então, quando se fala vinho bom, significava um vinho que, pelos historiadores, né, nós temos contato, era um vinho não fermentado e um vinho que era caracterizado pela sua doçura, pela sua qualidade de uva. Também outra, para reforçar isso, a bebida alcoólica não era permitida, né, no costume, né, do povo do Antigo Testamento. E quando você fala das cerimônias para Deus, não é?
você vê numa obra chamada Talmud, né? Talmud era uma obra escrita das tradições judaicas, né, dos judeus, de 200 anos antes de Cristo até mais ou menos 200 anos depois de Cristo. Então, essa obra que tinha a tradição dos judeus, ela proibia que se bebesse a bebida, né, o vinho, né, sem estar diluído pelo menos em 1/3 de água, porque eles pensavam naquela região justamente por causar a fermentação natural. E muitos rabinos consideravam que um vinho só poderia ser tomado acrescentando a 10ª parte em água. Quer dizer, ele reduziria a sua potência em 1/3, né, até 1/10 da sua potência. Amém? Para que ficasse muito claro que a coisa fermentada, que aquilo que pudesse ter álcool, conter álcool, realmente não iria estar de acordo com o plano de Deus. O Deus, ele quer que nós tenhamos o nosso raciocínio, o nosso espírito, né, concentrado nas melhores decisões. Muito bem, então, feito toda essa consideração, nós sabemos que esse vinho que Jesus fez era o vinho bom, o sapá, né, o vinho que esse historiador e outros historiadores em outras obras, né, falavam que era o vinho doce, o vinho que realmente trazia a qualidade para uma cerimônia, para uma festa. Mas o que representa esse vinho, na verdade, né? O que seria esse vinho bom? Amém? Para explicar isso, nós vamos lá em João, capítulo 6, e nós vamos ver uma certa ocasião em que Jesus ele fala, né, já prevendo a Santa Ceia e a celebração da Santa Ceia, ele fala do vinho, né? E ele se refere ao vinho dizendo que ele é necessário. Amém? É necessário, ou seja, o nosso pensamento ser transformado por esse vinho, né, que é da presença de Deus em nossa vida e do milagre que é feito por Jesus. E isso daí é fundamental para a nossa vida, né? Então, olha só, Jesus dizendo, né, João capítulo 6, versículo 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha a necessidade da carne e do sangue de Jesus na nossa vida, no nosso coração, no nosso pensamento. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, aqueles que têm a carne, né, a celebração da Santa Ceia, na verdade, diz isso, e o sangue, esses têm a promessa de Deus para a vida eterna. E no 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Amém? Lógico, nós vemos depois Jesus associando o próprio suco de uva, né? Ou seja, esse vinho, o sapá, o enos, né? Ele fala aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 27, né? Estou lendo Mateus 26, 27, Jesus celebrando a Santa Ceia, né? A primeira Santa Ceia, né? Então ele fala assim: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Amém? E no 29 fala assim: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide. Né? Então, Jesus ele identifica o vinho como a presença da sua própria vida na nossa vida. Isso se refere à presença do pensamento de Deus, né, no nosso coração, do caráter de Deus. Muito bem. A pergunta, né, que fica, né, será que nós permitimos, né, que Jesus Cristo, né, transforme a nossa vida? Veja que Maria diz aos ajudantes, né, fazei tudo o que ele lhe disser. Então, se você for lá em João capítulo 6, isso é uma recomendação para aqueles que querem ter a vida transformada.
Amém? Você sabe que dos nossos pensamentos vem a nossa vida, né? Na qualidade da nossa vida, vem aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós somos, né? Vem as nossas vitórias. E as pessoas que estão em nossa volta percebem as nossas vitórias, as nossas conquistas e sabem o nosso pensamento é revelado pelas nossas atitudes. Né? Quando o mestre Sala, o mestre das cerimônias, ele fala, admirado, que nunca tinha visto um vinho tão bom, né? Um vinho bom, Sapá, ou Einos, vinho sem fermentação, como aquele, né? Ele está testemunhando de que houve uma mudança. Naquela casa houve uma mudança. Aquele vinho era um vinho sobrenatural. Era um vinho que foi, na verdade, o resultado do primeiro milagre. Não é? Você, a pergunta é, você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Não é? Você já convidou ele para fazer parte da sua vida? Não é? Você já permitiu, através de fazer tudo o que ele fala na palavra, que ele mude os seus pensamentos? Uma talha de pedra com uma água e com as mãos, né, sendo lavadas, ela ficava impura. Que valor teria uma talha? Né? Que valor teria um coração? Que valor teria uma mente? Mas quando ela foi transformada pelo poder de Jesus Cristo, então ela passou a ter valor. Esse é o valor. Né? Nós lembramos de um hino, né, que fala, eu quero que valorize o que você tem. Né? E esse hino que você deve conhecer, ele fala do que acontece quando nosso coração, que era de pedra, né, uma pedra comum, Deus transforma sobrenaturalmente num coração de carne e traz para esse coração, né, com pensamentos impuros, pensamentos puros, o vinho sobrenatural, o vinho novo, o vinho bom. Né, que você possa permitir isso. Eu queria convidar você para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos que esta palavra, meu Pai, entre no coração de todos nós e de todos aqueles que ouvirem essas mensagens, meu Pai. E que essas palavras que estão sendo pregadas façam, meu Pai, a transformação dos nossos corações e que se reflitam através dos nossos pensamentos numa vida de vitória e na vitória que glorifique o teu nome, meu Pai. Porque é a vitória que é feita de acordo com os teus mandamentos, em obediência à tua palavra, em obediência ao teu caminho. Essa vitória te glorifica. Esse é o fruto, meu Pai, que glorifica o teu nome, Senhor. E por isso te agradecemos. Pai, alcance todas as vidas que neste momento estejam passando por dificuldades, tendo aflições, momentos de tristeza, por perdas, por situações adversas, vidas que estão sofrendo, vidas que estão passando necessidades, meu Pai. Que o Senhor seja a providência divina através da tua palavra, assim como o Senhor disse para os servos, que nós possamos, meu Pai, cumprir a tua palavra e assim experimentarmos a vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, fala amém em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até quarta-feira, às 20 horas, no nosso grupo familiar. Em nome de Jesus.